Tem tanta gente ansiosa com o final de 2023 que não está conseguindo enfrentar os gigantes que já se levantaram na metade do ano. Irmão, para de se preocupar com o que ainda não aconteceu e começa a enfrentar aquilo que já está acontecendo. Alguém comigo diga amém. Mentalidade de escassez. Eu conheci, na época que a gente tinha um escritório em Cabo Frio, alguns clientes que eram os clientes mais ricos da nossa carteira, mas alguns deles tinham a mentalidade mais escassa que eu já conheci. Eu lembro de um deles que era dono de uma rede de empresas. Eu não vou dar muitos detalhes para que ninguém da região saiba de quem eu estou falando, mas ele tem uma rede de empresas, ele tinha uma construtora gigante, ele tinha uma série de patrimônios, e esse homem, por algumas décadas, morou dentro de um quarto de uma pousada e tinha um carro velho porque ele tinha medo de ficar pobre. Um dos maiores patrimônios que a gente já gerenciou fazia parte de um homem que tinha medo de ficar pobre. E sabe o que eu aprendi depois que eu me converti e a minha visão foi aberta? É que aquele homem tem medo de viver algo que ele já está vivendo e nem sabe. Ele tem medo de ser pobre, mas na verdade a mentalidade dele já é. Ele tem medo de perder algumas coisas, mas por medo de perder ele já está perdendo. A mentalidade de escassez, ela é interessante porque muitas vezes ela está impregnada dentro da igreja. Pessoas apaixonadas por Jesus, que servem Jesus, que amam Jesus, mas que não conseguem viver a plenitude dos planos de Deus. Por quê? Porque quando chega nesse ponto de provisão ou de recursos, a mentalidade é escassa. Não é porque o coração dele é mau, mas é porque a mente dele ainda não foi avivada nessa área. A mentalidade de escassez não se enxerga como uma fonte, mas olha tudo sobre uma perspectiva de falta. Quando a gente começa a se olhar como uma fonte, irmão, a gente para de procurar com o pires na mão pessoas que possam nos abençoar, e a gente começa a procurar ao nosso redor pessoas que a gente pode abençoar. Por quê? Porque eu não sou mais alguém que depende de uma bênção, eu me tornei uma bênção. Eu não sou mais alguém que depende de fontes, eu me tornei uma fonte. A Bíblia diz que o generoso prosperará, e aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. A Bíblia fala a todo tempo a respeito de uma mentalidade de transbordo, não de falta.